A paz do Senhor para aos amados ouvintes da Santa Palavra de Deus, a todos que estão colaborando, em compartilhar o Santo Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Aqui vos fala o pastor Alexandre Gonçalves, e essa tarde nós estaremos fazendo mais uma reflexão da parte do Senhor, à luz das Escrituras, E sabemos que tem muitas pessoas que usam sua base em cima de opiniões alheias, em cima de falsas interpretações, em cima de outras mentes, ou outras visões distorcidas e distantes da verdade do Evangelho de nosso Senhor Jesus. Eu creio que nessa tarde, aquilo que nós vamos falar é algo muito importante, porque vai falar sobre a eternidade. Uma eternidade com Deus, ou uma eternidade sem Deus. E esse livro que fala a respeito desse texto se encontra no livro de São Lucas, no capítulo 16, no versículo 19. Aquele que porventura tiver, aleluia, a escritura em mãos, e quiser acompanhar comigo, eu estarei lendo nessa hora. Lembrando que o Senhor Deus colocou esse propósito no meu coração, de todos os dias fazer um vídeo e colocar na internet, não para que meu nome venha a ser conhecido, mas que o Evangelho venha a ser divulgado de uma maneira pequena. Não sou uma pessoa famosa, mas eu creio que Deus não está procurando fama, Ele está procurando pessoas que estejam dispostas a dedicar o seu tempo em oração, a dedicar seus tempos a estudar a Palavra de Deus, e ao seu tempo também em cultuar ao nosso Senhor. Deus tem procurado os verdadeiros adoradores. E os verdadeiros adoradores são aqueles que não medem esforços para poder agradar ao nosso Senhor. Eles colocam no coração o desejo sincero de fazer o melhor para Deus, a todo momento e a qualquer hora. Então, vamos ler a palavra de Deus no livro de São Lucas, no capítulo 16, versículo 19. Diz assim a palavra de Deus: Ora, havia um homem rico e vestia de púrpura e de linho finíssimo, e vivia todos os dias regalada e esplendidamente. Havia também um certo mendigo chamado Lázaro, que jazia cheio de chagas à porta daquele palácio, e desejava alimentar-se com as migalhas que caíam da mesa do rico. E os próprios cães vinham lamber-lhe as suas chagas ou feridas. E aconteceu que o mendigo morreu, e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. E morreu também o rico, e foi sepultado. E no Hades ergueu os olhos, estando em tormentos, e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. E clamando disse: Abraão, meu pai, tem misericórdia de mim, e manda Lázaro que molhe na água a ponta do seu dedo, e me refresque a língua, porque estou atormentado nessa sangue. Disse, porém, Abraão: Filho, lembras que lhe recebeste os teus bens em tua vida, e Lázaro somente males? E agora este é consolado, e tu atormentado. E além disso está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que quiserem passar daqui para vós não poderiam, nem tampouco de lá para cá. E disse ele: Rogo-te, pois, ó Pai, que eu mandes à casa de meu pai, pois tenho 5 irmãos, para que lhes dê testemunho, a fim de que não venham também para este lugar de tormento. Disse-lhe Abraão: Eles têm Moisés e os profetas, ouçam-nos. E ele disse: Não, Abraão, meu pai, mas se algum dos mortos fosse ter com eles, arrepender-se-iam. Porém Abraão lhe disse: Se não ouvem a Moisés e aos profetas, tampouco acreditarão, ainda que algum dos mortos ressuscite. Louvado seja Deus. Glória a Deus. Uma palavra que eu acredito que não são muitos que pregam em cima desse texto. Algumas seitas e algumas religiões, elas pegam esse texto e dizem que é uma parábola, ou seja, é uma ilustração que Deus está querendo ensinar uma forma de viver, aleluia, mais distante daquilo que nós, pelo Espírito Santo, entendemos. Que o Senhor Jesus não está dizendo uma parábola, mas sim um fato. Podemos comparar com
a história de Jó, que começa o texto dizendo: ora, havia na terra de Uz um homem temente ao Senhor e que se desviava do mal, que se chamava-se Jó. Toda vez que a Escritura ela aponta para uma realidade acerca de um homem, dizendo o nome dessa pessoa, o seu procedimento, o seu comportamento, o seu modo de vida, o Senhor coloca um nome. Nas parábolas de Jesus, o único texto a qual Deus coloca um nome é esse texto de São Lucas, no capítulo 16, no versículo 19. Interessante que ele coloca o nome de um homem que era um homem que estava enfermo, era um homem que não tinha posses materiais, era um homem que não tinha uma casa, era um homem que tinha chagas no seu corpo, ou seja, feridas expostas, era um homem que não tinha amigos, era um homem que não tinha família, era um homem que não tinha talvez roupas, aleluia, e muito menos saúde aquele homem tinha. Aquele homem, ele, não sei o porquê nem a razão, talvez ele acabou andando e o seu cansaço, a sua fome, levou a pensar que talvez por ele se acomodar debaixo de um palácio, o rei ou o rico que morava naquele palácio poderia de alguma maneira se compadecer dele e trazer-lhe algum alimento, ou trazer-lhe talvez um conforto, aleluia, no meio do frio. Talvez ele imaginou que talvez aquele homem rico colocasse as sobras ali para que ele viesse a se alimentar. E nós vemos que a palavra de Deus é bem explícita em dizer que havia dois homens, um homem rico que se vestia de púrpura de linho. Sabemos que linho era o tecido mais belo e o tecido mais caro que havia na época. E até os dias de hoje o linho é um tecido muito caro. E esplendidamente, ou seja, as suas vestes eram vestes que chamavam a atenção de todos, demonstravam o seu poder, o seu poderio financeiramente falando. Os homens ricos, eles não se vestem de qualquer maneira, eles se vestem com as melhores roupas, eles usam os seus melhores adereços, né? Aleluia, talvez um cordão, talvez um anel, talvez uma pulseira, alguma coisa que o difere das pessoas que não têm posses. E esse homem rico, ele não somente comia do que era bom e do melhor, como ele vivia de uma vida farta, uma vida, aleluia, de alto luxo. Talvez os seus copos eram os melhores copos que havia, ou talvez taças de ouro, talvez os seus utensílios da sua casa, talvez fosse das melhores produtos, as melhores madeiras, os melhores tecidos que enfeitavam aquele palácio. Mas a questão é que um dia aquele homem tinha que partir dessa terra. Aquele homem que vivia de uma forma esplêndida, aquele homem que vivia de uma forma farta, aquele homem que vivia de uma forma, aleluia, louvado seja Deus, que é o desejo de tantos homens, teve um fim. Interessante que ele era, bem dizer, vizinho desse homem chamado Lázaro. Um homem a qual a palavra nos Deus diz, o Senhor nos Jesus que não mente, nos diz que esse homem ele vivia à porta, ouça, aleluia, daquele palácio. E aquele homem, ele não tinha companhia de ninguém, porque ninguém quer ficar perto de uma pessoa que fede, de uma pessoa que tem feridas, de uma pessoa que está machucada, de uma pessoa que está, aleluia, moribunda. As pessoas querem ficar perto de pessoas que têm algo para oferecer. A única coisa que esse homem tinha de companhia eram os cachorros, os animais. Os cachorros passaram a ser mais fiéis do que talvez os seus parentes, talvez o seu pai, ou talvez a sua mãe, talvez até seus próprios filhos. Nós vemos muito hoje em dia, né? Seus pais abandonados em asilos, às vezes morando na rua, e os filhos também não querem nem saber, aleluia, desses pais. Nós vemos também pessoas indiferentes em muitas coisas que ocorrem ao nosso redor.
E essa parábola, ou seja, esse texto em si, Jesus ele nos ensina a respeito de duas coisas que me chamam a atenção. A primeira, de um homem que era rico, mas era pobre espiritualmente. Porque aquele homem era tão rico, tão rico, tão rico, mas ele não tinha nenhum pouco de beleza interior. Ele não tinha nenhum pouco de riqueza interior. Ele não tinha nenhum pingo de compaixão. Ele não tinha nenhum pingo de misericórdia. Ele não tinha um pingo de amor ao seu próximo. Ele não tinha nenhum pingo de remorso. De saber que ele vivia num lugar de esplendor, de um lugar de luxúria, de um lugar de conforto. E à porta da sua casa vivia uma pessoa moribunda, com fome, totalmente enferma, doente, cheia de feridas no corpo. Em nenhum momento aquele homem se preocupou. Preferiu fechar os olhos ao sofrimento daquele homem, chamado Lázaro. E me chama a atenção em saber que os dois conheciam o Deus de Abraão. Os dois conheciam a Abraão. Ou seja, eram judeus. Eram homens que pertenciam, aleluia, a uma aliança que Deus tinha com Abraão. Eram homens que conheciam de uma certa maneira as histórias a respeito dos feitos do Senhor nosso Deus. Talvez os dois conheciam, aleluia, a história, aleluia, que Deus levantou Moisés como legislador e libertador de Israel, fazendo com que o povo de Israel, após 400 anos de escravidão, viesse a ser, aleluia, liberto e passasse em pés enxutos pelo Mar Vermelho. Talvez ele conhecesse histórias, aleluia, a respeito de Josué, aleluia, que através de uma oração fez com que o sol viesse a parar. Talvez ele conhecesse histórias a respeito de Gideão. Talvez conhecesse a história de Noé. Mas o fato é que esse homem, conhecendo a Abraão, conhecendo, aleluia, a sua história, não fez com que ele viesse, aleluia, a guardar no seu coração os ensinamentos. Conhecer é uma coisa, praticar é outra coisa totalmente diferente. Aleluia. Me chama a atenção que esse rico, aleluia, ele preferiu viver a sua vida indiferente ao sofrimento alheio. Criou-se de repente dentro de uma redoma, dentro do seu palácio, onde ele tinha de tudo. Ele tinha soldados que o protegiam, ele tinha mulheres para servi-lo, para poder se saciar a sua carne, ele tinha alimento, ele tinha reverência, ele tinha honra daqueles homens, mas ele não tinha a aprovação de Deus. Já o mendigo, chamado Lázaro, aleluia, era um homem que realmente não foi um homem agraciado, aleluia, em sentido de saúde, em sentido de nascer num lar, aleluia, que tivesse conforto ou um luxo. Não fala a respeito dos seus pais, não fala a respeito se tinha alguém por ele, mas o fato é que esse homem dá-se a entender que era um homem que temia ao Senhor. Era um homem que conhecia a Deus. Era um homem que guardava no seu coração uma fé. Talvez ele não tinha força nem para poder se expressar. Acredito eu que esse homem jamais bateu na porta daquele rico, aleluia, pedindo esmola. Talvez ele nunca teve coragem de chegar e se expressar dessa maneira. Porque a Bíblia fala no livro de Salmos, se não me recordo, Davi dizia: eu nunca vi um justo desamparado, nem a sua descendência mendigar. Mas também a Bíblia fala que Deus fez o pobre e o rico da mesma maneira. As mazelas, elas são do mundo, são coisas inevitáveis. Elas podem ocorrer em qualquer circunstância, na vida de qualquer pessoa. Vemos às vezes pessoas que servem ao Senhor e às vezes têm filhos deficientes, ou às vezes vemos casais que não podem ter filhos. Às vezes vemos pessoas, aleluia, que servem ao Senhor, são pessoas íntegras, mas moram em lugares bem dificultosos, lugares bem humildes, às vezes que não têm uma comida bem farta, se contenta com um pouco, mas Deus se agrada daquelas pessoas ali. E Deus tem um propósito na vida de cada um.
Aleluia, louvado seja Deus. Interessante que a Bíblia fala que aquele homem, ele desejava alimentar-se com as migalhas. Ele não queria muito. Ele não queria, de repente, beber o melhor vinho, o mesmo vinho que aquele homem. Ele não era um homem ganancioso. Ele não era um homem que ele tinha uma ambição de sentar na mesa daquele rico, homem rico. Ele não tinha ambição de vestir aquela mesma roupa. Ele não tinha ambição, aleluia, de viver naquele palácio. Ele simplesmente desejava se alimentar, porque ele sentia fome. A Bíblia não diz por que aquele homem morreu. Talvez ele morreu de fome. Talvez ele morreu, aleluia, pelas enfermidades que estavam no seu corpo. Mas o fato é que aquele homem morreu. Lázaro morreu. E a Bíblia é bem explícita em falar que os anjos do Senhor o levam até o paraíso. Levam ao lugar chamado seio de Abraão. E nesse seio de Abraão, aleluia, ele é consolado pelos anjos. Aleluia, ele é recebido por Abraão, que é o nosso pai na fé. Aleluia, e a palavra de Deus nos diz que aquele homem rico, aleluia, ele tem uma visão do inferno, contemplando o paraíso. E ele vê ao longe, ele consegue enxergar. Deus faz com que aquele homem, aleluia, ele tenha um lapso de uma visão, que ele contempla a Lázaro, aquele mendigo que ele conhecia sim. Ele sabia que era Lázaro, porque ele cita o nome daquele homem. Ele sabia que aquele homem vivia à porta do seu palácio. Ele sabia que aquele homem vivia, aleluia, com fome. Vivia enfermo, mas procurou ser indiferente ao sofrimento dele. E quando ele vê aquele homem sendo consolado, sendo talvez ali agraciado, aleluia, com vestes novas, com seu corpo restabelecido, com seu corpo transformado, aleluia, aquele homem, ele se viu em tormentos, tormento pelo fogo, aleluia, e sede, porque o lugar de tormento é um lugar de escuridão. O lugar de tormento é um lugar que tem, onde a alma sacia uma sede intensa. É um lugar onde a pessoa sente uma dor infernal. O fogo nunca se apaga, diz o nosso Senhor Jesus Cristo. A Bíblia fala que ele diz, o Senhor Deus permite que ele contemple essa visão, onde ele vê um mendigo chamado, esse homem chamado Lázaro, que não é mais mendigo, sendo consolado, e Abraão ao longe. E ele não se dirige ao mendigo, mas ele se dirige ao Abraão, que era a representação do homem de fé, daquele que ele conhecia como homem que fez uma aliança com Deus. Me faz refletir e pensar. Ora, aquele homem, ele conhecia as Escrituras. Ele entendia, aleluia, que Deus não se agradava da ganância, do egoísmo. Deus não se agradava do desprezo para com os pobres, para com aqueles que nada têm. Mas aquele homem preferiu viver uma vida, aleluia, para si só. Uma vida que ao seu olhar, à sua vista, era o melhor. A palavra de Deus nos diz que há caminhos que ao homem parece direito, mas o seu final é caminho de morte. A palavra de Deus nos diz também do que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. Aquele homem tinha tudo, aleluia, para poder se alegrar. Mas o seu final foi um final terrível. Jesus, ele permite, nesse momento em específico, porque Jesus é o Senhor do tempo, Jesus é o Senhor que tem as chaves da morte e do inferno, Jesus é aquele que pode, aleluia, fazer com que alguém que, no caso, um momento único, não passa disso, aleluia, como posso dizer, uma doutrina, aconteceu uma única vez, em que Deus permite uma pessoa no inferno
contemplar alguém que está no céu, ou então no seio de Abraão. E quando ele está lá, ele se dirige a Abraão, porque ele não podia falar com Deus. Porque para falar com Deus, ele se encontrava num estado deprimente. Interessante que ele faz um diálogo com Abraão, dizendo: pai Abraão. Ele reconhece que Abraão era o pai da fé. E pergunta para Abraão: Abraão, manda a Lázaro, porque ele sabia que Abraão era um homem de autoridade, que molhe na ponta do seu dedo um pouco de água e coloque sobre os meus lábios. Aleluia! Porque estou atormentado nessa chama. O fogo não somente queimava aquele homem por fora, mas atormentava toda a sua consciência. Porque no inferno o homem tem consciência de tudo que está acontecendo para os que estão vivos. No inferno ele lembra do seu pai, ele lembra da sua mãe, ele lembra dos seus irmãos, ele lembra dos seus pecados, a qual fizeram que ele viesse a estar naquele lugar de tormento. Jesus é bem enfático em declarar que a consciência do homem, ela não se perde após a sua morte. Louvado seja Deus. Porém, a Bíblia fala no versículo 25, no capítulo 19, que Abraão responde àquele homem, dizendo: filho, lembra que recebeste os teus bens na tua vida, e Lázaro somente males, e agora este é consolado e tu atormentado. Ora, Deus deu os bens para ele. Não foi o diabo que deu. Mas ele usufruiu desses bens para si próprio. De uma maneira de viver uma vida somente para si. Uma vida que somente pensava em seu conforto, em sua, aleluia, o seu ego, a sua presunção de querer ser melhor e ser maior do que os outros. A palavra de Deus diz que, no versículo 26, que Abraão responde para ele também: além disso está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que quiserem passar daqui para vós não poderão passar, nem tampouco de lá para cá. Ou seja, há um abismo, há um lugar intransponível entre o céu e o inferno. Não há possibilidade alguma de quem está no céu ir para o inferno, e nem do inferno ir para o céu. De maneira nenhuma Jesus ele vai arrancar uma pessoa do inferno para colocar num lugar num lugar para ser consolado. O destino do homem é decidido enquanto há vida. A Bíblia fala-se que aos homens está ordenado uma vez só morrer, e após isso o juízo. Versículo 27. E disse ele: rogo-te, pois, ó pai, que o mandes à casa do meu pai. Interessante que aquele homem, mesmo atormentado, ele se preocupa. Ele começa a demonstrar uma compaixão e misericórdia para com seu pai, para com seus irmãos, pedindo que ao pai Abraão ressuscitasse a Lázaro, para que ele viesse e anunciasse que havia um lugar de tormento, que havia um lugar de sofrimento, que havia um lugar, aleluia, de juízo e de condenação para as pessoas que são indiferentes, aleluia, à palavra de Deus. Louvado seja Deus. No versículo 27, no versículo 28 diz assim: pois tenho 5 irmãos, ele lembra dos 5 irmãos, para que lhe deixe testemunho, a fim de que não venham também para este lugar de tormento. No versículo 28, Abraão diz: eles têm Moisés e os profetas, ouçam. Aqui Abraão, ele ratifica que o testemunho de Moisés e os testemunhos dos profetas, que aqui está expresso nas Escrituras, é a palavra definitiva e a autoridade absoluta sobre o destino do homem. Não tem como uma outra fonte dizer de onde viemos, para onde vamos e o que nós temos que fazer e qual o propósito da nossa vida. Louvado seja Deus. Ele fala que é importante observar o que os profetas falam, o que Moisés fala,
o que as Escrituras nos apontam e o principal, que há uma salvação através de nosso Senhor Jesus. Louvado seja Deus. Versículo 30. E ele disse: não, Abraão, meu pai, mas se algum dos mortos fosse ter com eles, arrepender-se-ia. O homem estava insistindo no seu pedido, dizendo que se Abraão, ele questionou, aleluia, a Abraão, como se Abraão não tivesse uma resposta a respeito, aleluia, do que ocorreria se houvesse uma ressurreição da parte desse mendigo e anunciasse, aleluia, para eles que havia um juízo e um tormento eterno para a pessoa que vivesse uma vida sem Deus, ou uma vida religiosa, mas sem compaixão, sem misericórdia e sem amor. Louvado seja Deus. A Bíblia fala que, no versículo 31 diz, Abraão responde: porém Abraão lhe disse: se não houve a Moisés e aos profetas, tampouco acreditarão, ainda que algum dos mortos ressuscite. Finalizando, Deus permite que Abraão responda àquele homem, e está escrito na palavra a qual o Senhor Deus nos menciona, que ainda que um dos mortos ressuscitasse, eles não acreditariam. E o que ocorreu? Nosso Jesus veio a esse mundo, nasceu de uma virgem, viveu entre nós, fez sinais e maravilhas, ressuscitou mortos, caminhou entre as águas, fez o cego enxergar, o mudo ouvir, o paralítico andar, aleluia, multiplicou pães, aleluia, foi morto, ressuscitou o terceiro dia e continuou anunciando esse evangelho, separou 12 apóstolos, aleluia, instruiu eles, e até os dias de hoje as pessoas não querem ouvir. Preferem ouvir o guru, a falsa religião, a opinião alheia, as suas próprias sabedorias que não vêm de Deus, mas sim de uma consciência distorcida, uma consciência totalmente desprovida da luz de Deus, e rejeitam a salvação, rejeitam, aleluia, o céu, rejeitam a existência de Deus e não creem, muito menos, que há uma ressurreição e que há uma recompensa para aqueles que obedecem a Deus. Então, pouco se linchando, se há, de repente, se porventura houver, na visão deles, porque eu não acredito, quem não acredita em Deus, então não acredita na sua palavra, se há um tormento ou se há um juízo. Mas a Bíblia fala, no livro de Apocalipse, no capítulo 21, se eu não me recordo, vamos ler aqui, versículo 10. Glória a Deus. Não estou me recordando o texto aqui, mas eu vou falar que ficarão de fora os mentirosos, os idólatras, os feiticeiros, os fornicadores, todos esses ficarão de fora. E o Senhor Deus, Ele nos dá uma oportunidade. Que Deus possa abençoar os irmãos. Perdoe-me por não ter achado o texto agora, mas eu entendo que os irmãos vão entender e compreender como é importante nós tomarmos decisões para hoje, mas nunca para amanhã. Não tente, aleluia, tomar decisões para amanhã, coisas que podem mudar o seu futuro a partir de hoje. Que Deus abençoe a todos. A minha esposa acabou de falar, né, que Apocalipse 22, 15, não é isso? É. Vamos ler aqui só para terminar, né? Texto conhecido. E vamos terminar essa palavra. 22:15 diz. É isso? Ficarão de fora os cães e os feiticeiros e os que se prostituem e os homicidas e os idólatras e qualquer que ama e comete a mentira. Louvado seja Deus.
palavras de nosso Senhor Jesus, juízo que haverá sobre os mentirosos, sobre os fornicadores, os homens que vivem sem casar, praticam sexo, imoralidade, perversão sexual, masturbação, ficarão de fora. Louvado seja Deus. Feiticeiros, macumbeiros, até no nosso meio, adivinhadores falsos, falsos profetas, falam quando Deus não fala, mentem, enganam, idólatras, não somente católicos, mas também pessoas que fazem adoração, aleluia, a cantores, carros, objetos, qualquer tipo de idolatria, vai levar esse homem e essa mulher ao inferno. Aleluia. Os cães são os falsos, são os obreiros falsos, pessoas que fazem a obra de Deus de qualquer maneira, sem compromisso, sem santidade, sem reverência. E o pior de todos, que vai levar muitas almas para o inferno, mentirosos. Cuidado com a mentirinha que você pensa que é normal. Que Deus os abençoe rica e abundantemente. A paz do Senhor Jesus.